Então, meus alunos, olha aí, já que vocês viram na aula sobre reações de simples trocas ou simples deslocamento e dupla troca, ok? Então, agora vamos partir para fazer uma revisão e com essa revisão você tira alguma dúvida e com certeza será bem sucedido na atividade de sala. Vamos lá então? Olha aí, revisão de conteúdo. Nós vimos que reação química. O que é reação química? É um fenômeno químico, né? Fenômeno químico. E é a união de duas ou mais substâncias que reagem entre si, transformando em substâncias diferentes, que é denominada produto. Em outras palavras, existem as substâncias, elas vão se misturar, elas vão reagir e não conseguem separar. Por quê? Porque elas transformam-se em novas substâncias e aí o reagente se transforma em produto. Toda reação química, veja bem, ao escrever a reação química, tá bom? Expressar graficamente uma reação química, nós chamamos isso de equação química. Que equação química nada mais é de que a representação gráfica de uma reação química. Você tem lá as equações matemáticas, não tem? X mais Y é igual a tal, tal, tal. Então 2x mais tal, 2x mais Y é igual a... Enfim. Mas aqui, o que nós falamos da equação é demonstrar graficamente, de forma escrita, como o reagente se transforma em produto. Então, os reagentes são primeiros membros da reação química. E aí, a reação química vai acontecer, essa seta indica transformação. E aí, no segundo membro, você tem os produtos. Então, quando a gente fala reação química, é o fenômeno químico que está acontecendo. E a equação química é a forma escrita como expressamos aquela reação química. Ficou claro aí, gente? Porque tem pessoas que confundem reação com equação. A reação é o fenômeno, aconteceu. Agora vamos expressar graficamente. Aí nós teremos a equação química, tudo bem? Na sequência, nós vimos a reação de deslocamento ou simples troca. É quando você tem uma substância simples que reage com uma composta, formando uma composta e uma simples. Por exemplo, temos aqui o ferro metálico sólido reagindo com ácido clorídrico em meio aquoso. Ele está dissolvido em água. No entanto, o que acontece? O ferro, quando é colocado no ácido clorídrico, ele desloca o hidrogênio. E o hidrogênio que estava fazendo parte do ácido clorídrico passa a ser gás hidrogênio. Por isso que borbulha. E o outro produto é o FeSL3. Então, o Fe, ele reage com o Cl e desloca o hidrogênio. Quando você pega um recipiente, tem ácido clorídrico? Tem. Colocou o ferro, então vai haver a reação e gases vão gerar porque o hidrogênio está sendo formado. E o outro produto é o FeSL3. Isso caracteriza, então, reação de simples troca ou de deslocamentos. E aqui é exatamente isso, é aquela que ocorre quando uma substância simples reage com a composta, originando novas substâncias, uma simples e outra composta. E nós temos aqui a reação de dupla troca. É a reação que ocorre quando dois reagentes reagem formando dois novos compostos. E aí caracteriza por quê? Duas substâncias compostas reagem para formar duas substâncias compostas. Vejamos a reação entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de bário. Então, olha aí, o hidrogênio reage com a água, com OH, a hidroxila, forma água. E o Ba com SO4 forma o Ba com o SO4 vai formar BaSO4. Lembrando que além da água, o BaSO4 é um sal, tá bom? E é um sal branco, porém insolúvel.
apesar de formar água e BaSO4 no recipiente, o Ba ele decanta, ele precipita, fica no fundo do recipiente e a água fica na parte superior. Valeu? Então, esperando que posso ter contribuído para tirar algumas dúvidas de vocês, olha só, agora vamos partir para, olha lá, atividade de sala e boa sorte, hein? E na certeza de que você foi bem sucedido na atividade de sala, porque é uma maneira de comprovar que você está bem com o conteúdo que foi abordado durante a aula, ou se tiver alguma dúvida, você vai resolver, porque em seguida a gente vem e faz, ok? Aquele comentário. E foi isso que aconteceu. Agora vamos para o comentário da atividade de sala. Vamos lá então, tirando dúvidas, diz o seguinte aqui no enunciado, não é isso? Se uma moeda de cobre for mergulhada em uma solução diluída de nitrato de prata. Então espera que ocorra o quê? Será que vai haver liberação de nitrogênio? Será que vai haver formação de íons nitrito? Formação de prata metálica? Precipitação de nitrato de cobre? Ou vai haver redução de íons de cobre? E aí, o que vocês acham, hein? Olha só, se você assinalou a resposta alternativa C, porque, olha lá, o cobre é a substância simples e vai ser mergulhada na solução de nitrato de prata. Então, o que acontece? O cobre vai deslocar a prata e a prata vai formar metal puro. Ele vai ficar o quê? Se era nitrato de pó, vai ficar o nitrato de cobre. Por quê? A substância simples, que é o cobre, ele desloca a prata do composto nitrato de prata, tá certo? E aí vamos aqui no comentário, exatamente isso que eu falei. Por que foi a letra C? O cobre é a substância simples. E simplesmente o que é? No nitrato de prata, ele desloca a prata, que essa prata que estava no sal, digamos, sendo mais um, o nitrato menos um, ela vai ser o quê? A prata metálica. A prata metálica é aquela que tem NOx zero. E aí, quem vai para o lugar da prata? O cobre. Então, houve um simples deslocamento, porque era uma substância simples com outra composta, formando uma composta e outra simples. Por que é um simples deslocamento? Porque apenas o cobre está deslocando a prata. E aí, se fosse duas substâncias compostas, haveria dois deslocamentos. No entanto, na reação de simples troca, apenas uma substância, a substância simples, desloca o cátion do composto do outro reagente. Tá joia? E na sequência, olha só, questão 2. O sódio é um metal mole de cor prateada que reage violentamente com a água, como está equacionado abaixo. Nós temos o sódio reagindo com a água, formando hidróxido de sódio mais hidrogênio. Esta reação é identificada como uma reação de adição, quer dizer, de síntese ou adição. Ela é uma reação de análise ou decomposição. É uma reação de dupla troca. É uma reação de simples troca ou neutralização.
Então, olha aí. Você viu que eu tenho aqui o Na é uma substância simples. A água, o que a água é? A água nada mais é do que H mais OH, não é isso? Então, H com OH forma água. E nesse caso, quando o Na atuou na água, olha aí, deslocou o hidrogênio, que é exatamente o que forma borbulha, que forma gás. E a hidroxila ficou com outro hidrogênio, mas porém ligado ao sódio. E aí, a hidroxila, né, ficou simplesmente agregada ao sódio, formando, portanto, hidróxido de sódio. Então, aí houve um deslocamento. A água tem HOH. O hidrogênio foi deslocado, porque o hidrogênio é o positivo, o OH é o negativo. Então, simplesmente, o Na deslocou um hidrogênio, esse hidrogênio formou a substância hidrogênio gasoso, tá bom? E o OH, o sódio, utilizou para formar o hidróxido de sódio. Exatamente por isso que a reação aconteceu por simples troca ou simples deslocamento. Por que não é uma reação de adição? Porque a adição é quando duas substâncias reagem para formar uma única substância. Por que não é reação de análise ou decomposição? Porque na análise e decomposição, uma única substância se decompõe em duas ou mais substâncias. A simples troca, claro, é exatamente o que aconteceu. E neutralização? Não, neutralização é uma reação que acontece quando eu tenho um ácido e uma base formando sal mais água. E essa reação aqui não caracteriza uma reação de neutralização. E caracteriza, sim, uma reação de simples troca. Ficou claro aí, meu caro aluno? Então, olha aí, agora, ó, exatamente a reação de simples troca e vamos no comentário. A violenta reação do metal com água resulta em chama na superfície exposta do metal. E essa chama resultante da queima trata exatamente do gás hidrogênio, que é formada pelo deslocamento que o sódio provocou no hidrogênio que constitui a água. Como a água tem H+ e OH-, o OH-, então, se ligou ao Na e foi formar o hidróxido de sódio. Ficou claro aí, então? Então, o que é que nós temos aqui? Nós estamos trabalhando com reações químicas de simples troca ou deslocamento. O que acontece? É bem verdade que se vocês, durante a aula, observaram a fila de reatividade, então vocês vão ver quem é mais reativo, o sódio ou o hidrogênio. Então, aí, por isso que o sódio deslocou o hidrogênio que fazia parte da molécula da água. Tudo bem até aí? Parabéns para aqueles que acertaram 100% a questão. E os que não acertaram, fique tranquilo. Você está aprendendo. Então você está ligado na aula e com certeza você jamais esquecerá. Porque o nosso objetivo é o aprendizado do aluno, tá bom? Vamos lá então agora. Ainda tem a questão de número 3 para ser comentada. Se liga no Enem. E na Se Liga no Enem, o que acontece? Ao elaborar um resumo, olha só, ao elaborar um resumo sobre a ocorrência das reações químicas de dupla troca, o estudante afirmou que essas reações ocorrem se 1. Reagentes solúveis formarem
pelo menos um produto insolúvel. Reagentes voláteis formarem pelo menos um produto não volátil. Reagentes muito dissociados, ionizados, formarem pelo menos um produto menos dissociado e menos ionizado. Então, diante dessas afirmações, de acordo com essas afirmações acima, a única reação química de dupla ligação que não ocorre é: letra A, HNO3 mais NaCl, H2SO4 mais Na2CO3, HCl mais NaCH3COO, KNO3 mais NaCl, ou H2SO4 mais KCl. Claro, para isso, o aluno deve conhecer sobre a fila de reatividade que existe entre o quê? Os metais, os ametais, que nós discutimos o quê? Na aula anteriormente, tá bom? Antes da atividade. E aí, qual seria a mesma resposta correta? Com certeza, a letra D. De acordo com as informações acima, a única reação química que não ocorre dupla troca. E aí? Resposta D, porque nela forma-se dois sais solúveis, não sendo nenhum deles praticamente insolúvel, né? E olha lá, o NaNO3, todo sal que possui o ânion nitrato é completamente solúvel em água. E o KCl, todo halogeneto, flúor, cloro, bromo ou iodo, com metal alcalino, é solúvel. E no enunciado dizia: de acordo com as informações, a única reação dupla que não ocorre. Por quê? Porque lá nas afirmações está dizendo, ó, reagentes solúveis que formarem pelo menos um produto insolúvel. Olha aí, reagentes muito dissociados formarem pelo menos um produto menos dissociado. Então, com relação a isso, a letra D é a única resposta correta. Valeu aí, meu caro aluno? Então, diante desses comentários, por isso que eu digo, o bom, você não é a decoreba, não é decorar. Mas quando nós mostramos por que o deslocamento acontece, então é a relação entre o mais reativo e o menos reativo. Se você tem a ordem crescente de reatividade, quando você vê a equação química que representa uma reação química, então você já decide. Por quê? Olha só, o que nos interessa aqui, olha, nós vimos nas aulas anteriores reações de adição, ok? Ou síntese, decomposição ou análise. Nós vimos reações de combustão, aquelas que ocorrem dependendo do triângulo do fogo, combustível comburente, fonte de energia para gerar calor, chama, fogo. Beleza? Nessa aula agora, nós vimos reações de dupla troca e simples troca. Você pode ficar tranquilo que para você não vai ficar somente nessa aula. Nós vamos precisar de você estar sempre inteirado, sempre atualizado com reações químicas ao longo de todo o primeiro ano. E lembrando, quando chegar no segundo ano, vem mais conceito, mais conhecimentos que dependem de reação química. E você chegar no terceiro ano, também você vai precisar conhecer, tá bom? Portanto, não fique aqui somente pensando que você fez a atividade e tal, na prova vai ser bem. Mas o que interessa é o seu aprendizado e é com isso que nós nos preocupamos, tá joia? E aí, fique ligado, porque teremos mais aula pela frente. Um grande abraço, meu caro aluno.